Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre financiamento. Me pediram a dica aí de como eu indico para fazer um financiamento e hoje eu vou estar passando a dica aqui para vocês, beleza? Para isso eu tenho essa tabelinha aqui que eu montei no Excel, que ela mostra como se comporta o financiamento com o sistema de amortização aqui, Price, tá bom? Isso aqui é a nossa tabelinha Price automatizada no Excel. Hoje os financiamentos pessoa física, a maioria, pelo menos todos os que eu tenho feito, são nesse molde aqui da amortização via tabela Price, tá bom? Para isso, para entender o financiamento, a gente vai ter que entender alguns elementos aqui dessa tabela, tá bom? E o que é essa tabela? O que são esses elementos? O primeiro é o valor liberado, que é o valor que você efetivamente vai financiar, tá bom? É o valor do seu bem ali que você quer pegar emprestado, digamos assim, tá bom? Aqui nós temos o IOF, que é o imposto pago sobre a operação financeira, tá bom? Esse valor aqui foi com base em uma operação financeira que eu fiz, mas esse valor do IOF ele pode mudar. Vou assumir aqui 3%, beleza? Nós temos aqui a nossa taxa, que é os juros, a remuneração, né, que a instituição financeira ela tem quando ela empresta dinheiro para alguém. E essa taxa tem a ver com o risco da operação. Para quem não sabe como funciona, como chega nessa taxa, né? Tem um outro vídeo aqui que eu vou deixar aqui na tela, no card, falando sobre o risco da operação e como você tenta diminuir esse risco. O que você pode fazer para diminuir o risco, consequentemente diminuir essa taxa, tá bom? Outra informação importante, essa aqui de baixo, que é o nosso prazo, tá bom? O prazo da operação influencia muito no risco também, tá bom? E por fim, a nossa PMT, que a PMT é a nossa prestação que a gente vai pagar ali por mês, tá bom? Essa prestação ela é calculada com base nesses outros elementos aqui do financiamento, tá bom? Então não é a gente que escolhe, ela é uma prestação calculada com base nessas outras variáveis aqui, beleza? E a gente tenta manipular essas variáveis de forma que essa prestação ela fique acessível para a gente, beleza? Então, entrando aqui no financiamento, eu vou pegar como exemplo o exemplo do meu irmão que ele citou no vídeo passado. Ele tinha interesse em estar financiando, a moto que ele tem interesse em estar financiando é um FZ15, tá bom? Que ela era no valor de R$19.000, beleza? Então eu já vou estar alterando aqui. Suponhamos que a operação terá um IOF de 3%. E a taxa, aí eu vou pegar como referência a taxa aqui do Banco do Brasil, que tem no site do Banco Central. Deixa eu ver se eu ainda estou com ele aberto aqui, não tem mais aberto não. Mas essa taxa, é uma taxa média, viu? Que isso varia de pessoa para pessoa. Essa taxa ela é individual para cada pessoa, né? Depende das características de cada pessoa. Mas é uma taxa média de 2,31. Digamos que ele teve essa taxa aqui, beleza? O que acontece? Geralmente esses financiamentos aqui eles são até 60 meses, né? Mas esse prazo ele pode variar. Eu vou assumir um prazo máximo aqui para ele de 60 meses, tá bom? Digamos que esse é o prazo máximo, beleza? Qual era a realidade do meu irmão? Ele tem um orçamento livre por mês, fictício ali, por mês, de R$1.000, tá bom? Então ele poderia pagar uma prestação por mês de até R$1.000, beleza? O que acontece? Se eu fizer em 60 meses, olha aqui, ó, a prestação dele fica em R$600. Então ele tem R$400 livres aí, né? Então o que acontece? Eu posso diminuir esse prazo aqui, ó, sempre de 12 em 12 meses, né? Então 60 ele poderia fazer 48, prestação de 679. Em 36, prestação de 807, ó, já vai chegando mais perto. Em 24 meses, em 24 meses, prestação de 1.072. 24 já não dá, que estoura o orçamento dele, né? Mas se a gente fizer 30 meses, 30 meses, 912, beleza? Já é algo mais próximo do orçamento dele. Então vamos lá. Se ele financiar o valor total da moto em
em 30 prestações de 912, ao final ele pagaria um valor de 27.369, que está aqui, ó. Esse aqui é o valor total que ele pagaria ao final dos 30 meses. Um valor 44% maior do que o que ele pegou, que é os 19 mil. Beleza? O que acontece aqui? Você vai pensar, pô, Ramon, mas financiar o foda é isso, né? Porque você financia e vai pagar 2, 3 vezes mais. Aqui você está pagando quase 50% mais do valor do bem. Tem um pulo do gato para a gente tentar minimizar isso aí, né? Então vamos lá. No financiamento, a primeira dica que eu dou aqui para vocês: financie sempre no prazo máximo para você ter acesso à menor prestação. No maior prazo que você tem acesso à menor taxa de juros, tá bom? É claro que você vai ter que encaixar a prestação dentro do seu orçamento, mas você vai ter que ter acesso à menor taxa de juros, tá bom? Você nunca vai financiar numa prestação que é exatamente o dinheiro que você tem livre. Você sempre vai deixar uma margenzinha de folga. Então, se ele tem R$ 1.000 livre, daria até para ele financiar aqui em 912. Porque ele teria ali seus R$ 82 de margem de folga, que é um valor muito pequeno, mas já é alguma margem de folga, né? E se esse fosse o caso dele ter acesso à menor taxa. Mas digamos que essa taxa não vai mudar, dependendo do prazo. Seja 30 ou seja 60, a taxa é a mesma para ele. Digamos que seja isso. Então, nessa situação, ele vai financiar no maior prazo. A minha dica, primeira dica é essa: financie no maior prazo para você ter acesso à menor prestação. Eu vou explicar o porquê. Então aqui, ó, o maior prazo seria 60. Ele pagaria uma prestação de 606. Por que financiar no maior prazo, sendo que eu vou pagar um valor maior? Olha lá, ó, no maior prazo, ele vai pagar 92% a mais do que ele pegou. Por que eu vou fazer isso? Porque a pior coisa que pode acontecer no financiamento, quando você está financiando, é você ficar inadimplente. Aqui, ó, ele tem uma margem de folga de quase R$ 400 para caso surgir algum imprevisto, ele conseguir sanar esse imprevisto sem ficar inadimplente, tá bom? Porque se ficar inadimplente, aí bagunça o meio de campo todo. E aí é o pior cenário que você pode ter, você ficar inadimplente. Beleza? Então, aqui a gente já sabe por que fazer no maior prazo, menor prestação. Beleza? Mas eu vou pagar 92% a mais, velho. Por causa disso? Não, você não vai pagar 92% a mais. Aí é que tá o outro pulo do gato. Ele tem um orçamento livre de R$ 1.000 e ele assumiu um compromisso de 606 mensais. Então tá sobrando ali para ele em torno de 394 por mês livre. O que ele vai fazer com esses 394? Todo mês ele vai vir aqui, ó, e amortizar esses 394. Pinga. 394 de novo. Pinga. Todo mês. Por quê? Vamos entender nossa prestação aqui, ó. Desses 606 que ele paga todo mês, olha só, R$ 452 é só juros. O que ele está pagando da dívida mesmo é só 154. Só que, quando ele vem e amortiza, o valor que ele amortizou antecipado, ele é pago 100% do saldo devedor, em cima do saldo devedor. Então, se você está pagando R$ 394 de amortização antecipada, você está pagando R$ 394 da sua dívida. Entendeu? Por isso é importante estar fazendo essas amortizações antecipadas, tá bom? Prestação mínima para não correr o risco de ficar inadimplente. O que sobra do seu orçamento, você vai fazer amortização antecipada, beleza? E aí vai fazendo amortização antecipada. Suponhamos que ele pagou 3 prestações lá, fez 3 amortizações. Na quarta aqui, ó, houve um imprevisto que ele não conseguiu amortizar. Beleza, ele pagou a prestação, não ficou inadimplente. Tranquilo. No outro mês, ele volta amortizando. Volta amortizando. Ó. E aí ele vai amortizando mês a mês até o final do financiamento dele.
aqui ele quita a dívida, ó. Aqui é onde ele finaliza o saldo devedor dele. Ou seja, amortizando 394 por mês, a dívida dele que ele pagaria em 60, vou colocar de verdinho aqui para ficar fácil de ver, ó. Que ele pagaria em 60, ele amortizou aqui, ó, com 27 meses. Ele quitou a dívida. E olha o que acontece lá no saldo devedor. Ao invés dele pagar 36 mil reais finais, vai pagar 26. Ao invés dele pagar 92%, ele vai pagar aqui é assim, a gente faz ao vivo. Ele vai pagar 40% a mais. Entendeu? Entenda que financiamento você vai pegar, você vai pagar mais, não tem jeito, né? Financiamento você vai pegar mais. Olha aqui, ó. Só de você contratar a operação, você já está devendo mais do que você pegou. Contratou 19 aqui, ele já está devendo 19.587, beleza? Isso aqui é o saldo devedor da operação, tranquilo? Mas olha o que aconteceu com a amortização antecipada. Esse valor a mais que ele paga diminui, porque toda vez que ele paga, que ele amortiza sem juros. É tudo o montante direto no saldo devedor. Aqui também ele não correu o risco de ficar inadimplente, tá bom? Então, essa é uma situação onde eu indico financiamento para fazer dessa maneira. Existe outra situação. Tenta sempre dar uma entrada. Uma entrada no máximo de 60%, tá bom? Porque a partir de 60%, pelo que eu tenho percebido, isso não é verdade, é um feeling que eu estou pegando aí, mas eu também não tenho dados para corroborar isso e... Quer dizer, dados eu tenho, eu não tenho tipo, a certeza para corroborar, mas por experiência, por feeling que eu estou pegando aí, a partir de 60% essa taxa de juros aqui não muda, tá bom? Mas abaixo de 60% essa taxa ela tende a subir. Então o ideal é que dê uma entrada de pelo menos 60%, aí, no máximo 60%. Ah, mas eu tenho 80% do valor do veículo, vou financiar só 20%. A minha ideia é que não financie 20%, financie 60%, financie 40%, né? Dê 60% de entrada, tenha acesso à menor taxa, digamos que essa seja a menor taxa. Você dando 60% de entrada, vamos ver quanto é que fica aqui, 60% de 19%. Vamos colocar assim. 11.400. Aqui igual. Isso menos isso. Ok, financiaria então 7.600. Mais o fulano... Mas o fulano ele tinha 80% de 19 mil. Ele tinha 15.200 para dar de entrada. O Muriçoca mais maldita. Ele tinha 15.200 para dar de entrada. Mas ele deu só 11.400. O que sobrou aqui? Isso menos isso. Sobrou 3.800. O que ele vai fazer? Contratou a operação. Venha cá. E amortija já os 3.800. Olha o que aconteceu. Ele finaliza aqui com R$81,16. Olha o valor que ele paga no final. Para financiar 7.600. No final,
Ao todo ele pagou um valor 11% maior apenas. Num prazo de 9 meses. A operação que era 60, ele pagou em 9, né? Ah, beleza. Se ele der 80% de entrada, ele vai financiar um valor menor. Vai financiar um valor menor, essa prestação aqui vai ficar menor, ele vai conseguir amortizar mais aqui também. Também funciona. Porém, essa aqui, como tem uma amortização maior de uma vez, vai diminuir mais esse valor final pago aqui. Então eu indico fazer assim, essa amortização maior, beleza? Enfim, galera, esse é o vídeo, vai ficando por aqui. Eu indico fazer o financiamento dessa maneira, sempre no prazo maior, menor prestação possível, menor taxa de juros também possível e com o saldo remanescente que você tem livre no seu orçamento, você vai fazendo amortizações antecipadas, beleza? No próximo vídeo eu vou estar falando de outra opção muito interessante, que é o consórcio. Ao contrário do que muitas outras pessoas falam aí, o consórcio, ele é bom sim, só que tem que saber usar. E eu vou explicar como você usar o consórcio a seu favor, tá bom? No próximo vídeo, beleza? Se você gostou da dica, curte, comenta, compartilha, dá essa moral pra gente aí e tamo junto. Valeu!